será que Deus espera de mim como esposa? Oi, preciosa, que bom ter você aqui mais uma vez na jornada Rendidas ao Senhor, onde estamos fazendo um mergulho profundo de volta à origem e descobrindo a vontade de Deus para cada área das nossas vidas e também de forma integral, corpo, alma e espírito. Amiga, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou a Mel, sou casada feliz pra sempre com o Rafael. Vou até abrir uma ênfase aqui, porque casamento, amiga, é uma coisa que se você não estiver segurando na mão de Jesus, você não vai, porque são altos e baixos que você pensa em desistir todos os dias. Mas é assim, passamos por mal bocados, mas às vezes é melhor permanecer porque Deus tem propósito. Também sou mamãe de um bebê de 2 anos chamado Nicolas e hoje trabalho como terapeuta integral cristã. Ajudo mulheres a dominar as suas emoções e a viver de acordo com a palavra, cuidando do corpo, da alma e do espírito, cumprindo ali a vontade de Deus no seu dia a dia. Então, se você já quer ficar pertinho de mim, já me segue lá no Instagram, @melsouza, pra você acompanhar de pertinho como é ali o que eu tenho vivido e o que o Senhor tem colocado no meu coração. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar muito nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e abençoe mais vidas. E se você quer receber tudo em primeira mão, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo aí, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Se vamos falar sobre casamento, não existe lugar melhor para entender a não ser a palavra. Porque aquele que criou o casamento deixou várias coisas escritas para mim e para você. E uma delas nós vamos encontrar em Gênesis 2:24, que vai dizer assim: por isso deixará o homem, o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Vamos ver novamente essa mesma ideia no Novo Testamento, em Mateus 19:6, que vai dizer assim: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Amiga, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a ideia de casamento não mudou. Por que não mudou? Porque o casamento, ele é o projeto de Deus. O casamento é o lugar do sonho de Deus. Porque é onde ele une filhos dele, aonde vai gerar mais vidas, para gerar propósito. Então eu quero que você entenda de antemão que o seu casamento é o maior projeto de Deus para sua vida. Por quê? Porque o seu casamento é o seu primeiro ministério, é a sua família, é aqueles que Deus te deu para cuidar, aqueles que Deus te deu para amar. Mas só, amiga, que se eu for falar com você sobre o que Deus espera de mim e de você como esposa, eu tenho certeza que vai vir na sua cabeça assim: submissão, auxílio, sabedoria, ter discernimento, amar, honrar, respeitar, e você tá certa. Deus espera isso de mim e de você como esposa. Mas é inútil tentar fazer isso todos os dias sem estar rendida ao Senhor, porque nada disso é possível longe do Criador. Nada disso é possível longe de Jesus. Deus, e Ele deseja com que eu e você submetamos ao nosso marido. Sim, Ele deseja que eu e você honramos ao nosso marido. Sim, Ele deseja que eu e você o admiremos, o amamos, o auxiliamos no dia a dia. Por quê? Porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Você, quando disse sim naquele altar, você, quando assinou o papel lá no civil, você estava dizendo: a partir de hoje, o que te dói, me dói. A partir de hoje, o que me dói, te dói também. Nós somos um. Então, quando Deus ele está dizendo algo para a mulher, Ele está pensando no homem. E quando Ele está dizendo algo pro homem, Ele está pensando na mulher. Só que se você vive fora desse pensamento de que o seu casamento é um projeto de Deus, você se perde totalmente, minha amiga. Porque se o casamento e a família é o maior projeto que Deus já criou durante todo esse tempo em que nós vivemos, quem é o maior adversário do meu e do seu casamento? Satanás é o nome dele. Ele não tem família, é alguém que odeia tudo aquilo que Deus cria, e principalmente a mim e a você, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então pensa, duas pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, que têm ambos um propósito, se unem para cumprir um outro propósito a qual o Senhor determinou. Aí geram filhos, e esses filhos vão cumprir mais propósitos a qual o Senhor determinou, e assim por diante vai. Então, eu te digo que depois da sua identidade, o que o diabo quer roubar é o seu casamento e a sua casa. Porque se ele te pega nessa área... Ô, gente, olha em volta de vocês. O tanto de gente que vive sofrendo por causa da vida sentimental. É uma das áreas que o diabo mais atormenta as pessoas. É nessas duas áreas. Na área pessoal, da identidade, e na área de família, na área de casamento, na área sentimental. Por quê? Porque ele quer deturpar a sua identidade pra você não se ver como filho de Deus. E ele também quer deturpar a sua vida relacionamental com seu marido, porque ele não quer que você cumpra o propósito de Deus nessa terra como esposa. Porque se você for uma esposa segundo o coração de Deus, o seu marido vai viver também os planos de Deus, dos seus filhos, os filhos dos seus filhos. Misericórdia. E vocês vão receber aquilo que Deus preparou pra vocês como casal. Vocês vão viver as promessas de Deus nas suas vidas. Existem ambas promessas para a família, para a geração. Então o inimigo ele quer paralisar o maior projeto de Deus, o casamento. E para que nós possamos entender um pouquinho disso, eu quero que você pense aqui comigo agora, em nome de Jesus. Ai, Mel, eu tô vivendo um casamento muito conturbado, você não entende, você não sabe o que eu tô vivendo. Minha amiga, você tá falando com alguém que passou por altos e baixos dentro do casamento. E eu só me vi vencendo e me sentindo completa quando eu tava agarrada com Jesus. Quando eu não tava agarrada com Jesus e rendida a Ele, seguindo uma direção que vinha dele, eu tava triste, frustrada. Ai, meu Deus, eu casei errado, eu não aguento mais essa vida, eu sou infeliz. Ah, fulano de tal consegue, fulano de tal isso, e eu, por que eu sou assim, e tal, e tal. Mas quando eu olhava pra Jesus,
E eu entendia que o casamento era um plano e um projeto dele. E eu buscava direção nele, eu recebia direções específicas. Deixa eu te contar uma coisa nesse vídeo, minha irmã. As direções que Deus deu pra mim, Ele não vai dar pra você. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu marido. Deus conhece o meu marido bem antes dele nascer, porque foi Deus que criou meu marido no ventre. Então todas as dores, as feridas, as lutas que ele enfrentou durante essa vida, até que eu encontrasse ele, o Senhor sabe. Então, como que eu vou tentar mudar o meu marido? Como que eu vou tentar transformar o meu marido? Como que eu vou tentar mudar o meu casamento sem conectar com Deus? Primeiro de que eu e você não transformamos e não mudamos os nossos maridos. Quem faz isso é o Senhor. Então, se eu quero uma transformação no meu casamento, se eu quero uma restauração, se eu quero algo lindo, se eu quero viver o propósito de Deus, eu preciso ir até Deus. Eu preciso falar, Deus, o Senhor me quer como alguém auxiliadora. O Senhor me quer como alguém submissa. O Senhor me quer como alguém que ama a tua palavra, alguém que ama, admira, honra e respeita o meu marido. Mas eu não consigo ser essa mulher, porque o meu marido ele é assim, ele faz isso, isso, isso e isso. E o Senhor vai falar, filha, aqui é assim, aqui é assim, aqui é assim. Porque Deus vai te mostrar o porquê ele age dessa forma. Existem muitas feridas por trás de muitos comportamentos. Então, minha amiga, eu não estou abrindo ênfase aqui pra você que o seu marido te trai até hoje. Ele vive te traindo com muitas mulheres. Eu não tô abrindo ênfase aqui pra você que seu marido te espanca. Eu não tô abrindo aqui pra você que o seu marido, ele vive te deixando abaixo de zero ali 24 horas. Eu não tô dizendo pra você viver dentro de um relacionamento abusivo. Eu não tô dizendo isso pra você. Eu tô dizendo pra mim e pra você que não importa o estágio que nós estamos dentro de um casamento, que se nós formos até Deus, nós vamos receber direções específicas vindo dele. O que iremos fazer? Até se você estiver dentro de um relacionamento abusivo, você tem que ligar a polícia, você tem, mas não deixe também de ir até o Senhor e contar pra ele tudo que está acontecendo na sua casa, tudo que está acontecendo no seu casamento. Sabe por quê? Porque o nosso adversário não é o nosso marido. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então todas as vezes que nós tentamos travar uma guerra com um braço nosso, nós tentamos convencer o marido no poder da fala, porque nós como mulheres temos esse eu te avisei, não sei o quê, não faz isso, por que você vai, troca de blusa, troca de roupa. A gente toma o lugar de mãe, a gente acha que é mãe do cara. E aí tudo que ele começa a fazer a gente intervém. Aí a gente vai podando ele aos poucos e vai transformando esse marido em um homem banana. E depois a gente reclama, mas meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo. Claro, você tá tomando a frente de tudo. Você tá fazendo aquilo que não é pra você fazer. E todas as vezes que você inverter a ordem de prioridade do Senhor, você vai colher as consequências. Mulher, Deus não te chamou pra ser o homem da casa. Deus não te chamou pra ser o cabeça. Deus não te chamou pra ficar trazendo dinheiro pra dentro de casa. Deus não te chamou pra ficar resolvendo as coisas pesadas, pra consertar armário, pra trocar uma lâmpada, pra trocar a porta da geladeira. Deus te chamou pra ser mulher. Deus te chamou pra você ser acolhida, cuidada, amada. Agora pensa comigo, uma mulher que faz tudo, uma mulher que se vira tudo, o homem vai olhar pra ela como um outro homem. Então eu não tô falando que o que o seu marido faz, o que ele fez com você é culpa sua, de jeito nenhum, porque também existe caráter. E quem não quer ter o seu caráter transformado em Deus não vai mudar nunca. E o que eu estou dizendo pra você é que, se independente do posicionamento do seu marido, você escolhe obedecer a Deus, você escolhe estar submetida na missão do Senhor. Mas eu não vou submeter esse homem não, porque ele não honra a Deus. Mas se você honra o Senhor, se você quer andar com o Senhor, então submeta-se ao Senhor. Obedeça a Ele, independente do que o seu marido está fazendo. Porque quando você está submetido ao Senhor, fazendo aquilo que é real, e o seu marido não quer mudança, o Senhor é justo. Ele tá vendo. Vou abrir aqui com vocês a história de Abigail e Nabal. Abigail, ela era uma mulher ali honrada, uma mulher que tentava honrar Nabal, mas Nabal era um homem sensato, duro de coração. Ela se submeteu à vontade do Senhor. E o que ela fez? Ela foi honrada. Deus matou o marido dela. Deus vai matar meu marido. Não tô te falando isso, eu tô te falando que Deus ele não é injusto de te deixar vivendo dentro de um sofrimento. Mas não tenta resolver as coisas do seu jeito, com a força do seu braço, porque vai dar errado. E aí você vai sair desse relacionamento, e aí você vai encontrar outro cara com as mesmas características. Porque quando nós estamos feridas, nós só escolhemos relacionamentos com base nas nossas feridas. Olha pra você ver os seus relacionamentos passados, se não tem um padrão daquilo que você vive hoje. Se não tem um padrão parecido com o que sua mãe vivia ou com o que o seu pai era no casamento. Porque a gente vai aprendendo como amar o outro. A gente vai aprendendo desde a infância o que a gente pode suportar, o que a gente não pode suportar. Mas meu pai batia na minha mãe, era super normal, então por isso que eu apanho. Mas a minha mãe aceitava a traição do meu pai, por isso que eu aceito, é normal. Não, mas minha mãe me ensinou que se o homem coloca tudo dentro de casa, não tem problema ele me trair. Entendeu? Não, irmã, não é olhar pro outro, não é olhar pra experiência do outro, é olhar pra Deus, aquele que criou o seu casamento, e apresentar diante dele tudo aquilo que você tem vivido hoje, porque ele tem solução pra te entregar. Eu vou te falar, se o seu marido estiver te traindo demais, se o seu marido estiver te espancando, se o seu marido estiver fazendo com você abuso ali, tendo um relacionamento de abuso, você vai sim procurar ajuda, com certeza. Se for necessário, você vai ligar até pra polícia, se for necessário, você vai denunciar ele. Só que também, nessa situação, entregue nas mãos do Senhor e haja. Mas fale com o Senhor, busque uma direção do céu, porque o céu vai te direcionar. E busque ajuda de pessoas que estão à sua volta. Você precisa buscar ajuda de pessoas que estão à sua volta. Porque quando a gente tá no meio da dor, a gente não enxerga com clareza, sabe? A gente enxerga aquilo que a gente tá vendo. Então, se você estiver dentro de um relacionamento abusivo hoje, busque ajuda em alguém que é de Deus, que lê a palavra, que o Senhor vai usar pra te direcionar sobre o que fazer. Não, mas o meu marido não tá me traindo, eu não tô vivendo um relacionamento abusivo, eu não tô sendo espancada, eu não tô sendo traída, eu só não tô feliz aqui dentro. Minha mãe, você não tem respaldo bíblico pra separar
separar, não. Você não tem respaldo bíblico. E eu tô falando aqui pra mulheres que querem ser mulheres segundo o coração de Deus. Porque o mundo é que prega isso. Vai ser feliz, vai viver da forma com que você quer. Deus não diz isso, não. Deus diz isso aqui, ó. São uma só carne. Se você não tá feliz, ele também não tá, eu tenho certeza. Então você tem que ir diante do Senhor e contar pra Deus o que é que tá acontecendo com você. E pedir Deus pra te direcionar. E pedir Deus pra te ajudar. Porque se Deus conhece o seu marido, desde quando antes ele nasceu, o Senhor vai te contar. Eu vou te dar exemplos, gente. Às vezes, os problemas que ocorrem aqui em casa eram muito pela falta de comunicação. O Rafael tava falando X e eu tava entendendo Y. O Rafael tava falando Y e eu tava entendendo X. E aí ficava um emburrado com o outro. E aí, quando eu ia orar, o Senhor falava, não, mas isso que aconteceu. Eu falava, cara, mas não é mesmo? Então, eu quero te dizer que tudo vai ficar mais difícil se você não tentar colocar Deus aí no centro do seu casamento. Vocês têm que ser um cordão de 3 dobras difícil de se romper. Você e seu marido e Deus. Por quê? Quando você estiver emburrada, e o seu marido também, quem é que vai unir vocês de volta? Deus. Mas e se Deus não tá aqui? Quem que vai unir vocês de volta? Ninguém. Aí você vai começar a olhar pro outro casamento e ele também. Vocês só vão distanciando um do outro. E já quebrou uma aliança ali sem perceber, mas tá casado. E aí vive todo dia com aquela murrinha. E aqui eu abro uma parênteses pra quem é solteiro. Mulher, você não tem que ficar desesperada agora pra arrumar um marido, não. Você não tem que ficar desesperada pra casar, não. Porque Satanás quer te pegar aqui também. Porque aí ele faz você casar com uma pessoa e tá longe de Deus. Faz você casar com uma pessoa que vive ferido. Uma pessoa que não tem ali uma vida com Deus. E eu não digo de ser crente, de fazer alguma coisa na igreja. Eu digo de ter vida com Deus. E aí sim, você vai casar e aí você vai sentir que você casou errado. Mas por quê? Mas casamento não é o plano de Deus. Mas quando você casa com alguém totalmente fora do padrão de Deus, é muito mais difícil, minha filha. Aí que você vai ter que viver orando dentro do casamento pra mudar esse cara. E aí que você vai ter que viver, mas eu não sei se eu caso, se eu não caso. Eu vou te falar, ele é um homem de Deus? Eu não tô falando de pregar na igreja, eu não tô falando de cantar, eu não tô falando de ir no culto. Eu tô falando se esse homem é um homem que se submete à palavra, que coloca Deus como prioridade. Ele é? Então casa. Não é não? Então mete o pé, porque se Deus não é a prioridade da vida dele, você acha que você vai ser? Eu te garanto que hoje a maioria das mulheres que estão frustradas dentro de um casamento, elas casaram com base no sentimento. É porque eu gosto, é porque quando eu casar ele vai mudar. Não, minha irmã, não é assim que funciona. Mas pra você que já tá casada, agora você tem que seguir em frente. Não tem como parar. Então é hora de você reconstruir esse muro. Mas eu não quero, meu! Tá bom, mas você quer viver o propósito ou você quer viver o que você quiser? Se você quiser viver o que você quiser, você separa e tal. Mas se você quiser viver aquilo que Deus tem pra você, agora que você já casou, vai reconstruir o muro. Vai carregar sua cruz. Vai seguir. Porque foi você que escolheu, Deus não te mandou casar com essa pessoa. Você casou. E às vezes antes de casar, Deus te mostrou sinais que não eram pra você casar e você casou. Então por que agora que você tá querendo separar? Talvez você já teve respaldo pra separar e não separou. Então por que agora você vai separar? Porque a Bíblia ela te dá respaldo sim. Se seu marido te trai, você tem respaldo de separar dele. Se o seu marido, ele te espanca, você tem sim. Se o seu marido, ele tá quase te matando aí, ó, você tem sim. Agora, não, é porque ele é chato demais. Não, é porque é um homem, nossa, sabe? Então a gente tem que dar uma repensada. E ninguém pode chegar e falar pra você, separa. Não separa. É você que tem que ir até o Senhor, contar a sua situação. E se você vê que tá demais, procura ajuda. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Deus, ele não restaura casamento. Aí você tá aí perdendo tempo. Senhor, restaura meu casamento. Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas restauram o casamento. Sabe por quê? Como é que Deus vai restaurar algo que é dele, que não pode ser quebrado? O plano de casamento não mudou. Você viu? Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Vocês são ambos uma só carne. E Deus não olha mais pra Mel como Mel e pro Rafael como Rafael. Deus olha pra Mel e vê o Rafael. Deus olha pro Rafael e vê a Mel. Mas em pecados pessoais, salvação, Deus vê a Mel e vê o Rafael. Mas família, ele vê a gente. Então tudo aquilo que fere o meu marido me fere. Aquilo que me fere tem que ferir o meu marido. A gente é um só. Então o diabo, ele sabe, ele te estuda. Isso aqui irrita ela, vou fazer ele fazer isso. Isso aqui irrita ele, vou fazer ela fazer isso. Então, vocês lembram que eu falei que o nosso adversário nos estuda? Então, amiga, Deus, ele não vai restaurar o seu casamento, ele quer restaurar o seu coração e o coração do seu marido. Porque aí ambos submetidos ao Senhor, ambos vão cumprir o papel de casamento. E não tem problema, um marido que ele é ali obediente ao Senhor, você se submeter a ele, até leve. E eu sei que é difícil submeter a um homem que não quer o Senhor. Mas a Bíblia também ensina que a gente não ganha o marido em muito falar. A gente ganha com testemunhos. E teve uma certa parte na minha vida em que meu marido, ele era viciado em drogas, ele era viciado em bebidas. E eu era recém-casada. E eu fui pra onde? Eu fui pro joelho. E à minha volta eu escutava um tanto de gente falando pra mim, separa, não vai dar certo, e pá, mas eu fui pro joelho. Porque antes de eu casar, o Senhor me mostrou que ele ainda tinha esse vício. E eu quis casar. Porque eu pensei que quando eu casasse, iria mudar. E quando eu casei, não mudou. Só revelou ainda mais aquele momento que ele tava passando. E eu vivi dias muito mal, mas eu também falo que ele foi minha forja. E se hoje eu tô aqui falando pra vocês isso, é porque eu recebi uma liberação do Senhor pra falar isso. Eu recebi uma palavra do Senhor de que eu não iria mais viver o mesmo vale que eu passei em 2020. E o vale que eu passei em 2020 foi isso. O meu marido ali embrenhado nas drogas, na bebida, e eu tendo que ser o homem e mulher da casa, mas eu tinha uma palavra sobre a minha vida. E o dia que eu questionei o Senhor, eu falei assim, Deus, muda o meu marido, eu não aguento mais, por que o Senhor não faz as pessoas verem o que o Senhor tá falando comigo? E Deus falava comigo assim, porque o que eu tenho com você, não é com o povo. Você lembra de Moisés? Eu chamei Moisés pra libertar o povo, então o que eu tinha era com Moisés, não com o povo, então o que eu tenho é com você. O que Deus tem é com você, mulher, e não com a sua família, não com seus amigos, então não importa o que as pessoas acham. Vai orar, busca uma direção do Senhor, Ele vai te dar uma direção, busque ajuda, porque naquela época eu também tinha mulheres do meu lado, de Deus, que oravam comigo, que pegavam minha mão e que me ajudavam. Então Deus está contigo. Segure na mão de alguém.
mas alguém que caminha segundo a palavra de Deus. Outra coisa interessante é que se foi Deus que planejou o casamento, então ele sabe o que é bom, o que é ruim. Ele sabe, dentro da sua situação específica, o que é necessário fazer, se é melhor mesmo separar, se é melhor mesmo ficar. Então, procure o Senhor. Mas eu já tenho orado. E o Senhor não tem me dado direcionamento. Então o Senhor, ele não vai falar sobre o seu coração em relação a casamento. Talvez ele tá querendo tratar o seu coração. Talvez é você que se envolveu demais com as coisas da obra, esqueceu que o seu primeiro ministério é a família. Talvez é você que tá frustrado demais com tudo que aconteceu e esqueceu que Deus, ele pode restaurar tudo e todas as coisas. Talvez é porque você tá pensando também só no seu egocentrismo e tem esquecido de olhar pra Deus daquela forma, com chegar diante de Deus e falar assim: Deus, e aí? Meu casamento tá dessa forma, o que a gente faz? Talvez você tá chegando diante de Deus e assim: Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais. Então você já tá pondo regras pra Deus. Mas você já parou pra pensar que se Deus é o dono do plano do casamento, ele sabe, melhor do que ninguém, como agir e como fazer? Então busque ao Senhor. Lembre-se que vocês são um. E que às vezes o seu casamento sendo abalado na estrutura toda uma geração. Ah, mas eu já sou divorciada. Tá bom, então se você é divorciada, busque ao Senhor também. Busque ao Senhor se você é solteira, para que você encontre um marido à luz da palavra, para que você não tenha que ficar ali quebrando a cabeça, batendo a cabeça depois que você casar com alguém que só o sangue de Jesus, que tem roubado sua alegria, que tem sido usado às vezes pelo cão. Mas se você já é casado e pensa que casou errado, vai até o Senhor, a não ser que você esteja sendo traída demais, sendo agredida, tendo abuso psicológico, vá até o Senhor. Do mesmo jeito que você vai até o Senhor, mas procure ajuda, denuncie se for necessário. Terceiro, se você já casou e se separou e quer casar de novo, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Se você é divorciada, busque ao Senhor também. Se você é viúva, talvez você é viúva, seu marido morreu e hoje você não quer ter mais ninguém. Amém, é sua escolha, mas se você quiser casar de novo, você pode, você é livre no Senhor pra isso. Porque a Bíblia fala que a gente pode casar de novo depois que o marido morreu, você tem o direito de procurar outra pessoa. Porque quando você faz uma aliança, você pode até separar com o divórcio ali. Se não tiver um respaldo bíblico pra você separar, Deus tá vendo você e o seu marido ainda casados. E aí se você começa a ficar com outra pessoa, até entra na linha de adultério. Então, é bem pesado, por isso que eu não gosto de abrir assim, porque são casos e casos. Então não é a mesma coisa que é pra mim que vai ser pra você. Então é necessário buscar o Senhor, com jejum, com sabedoria, com oração, aquilo que a gente aprendeu ontem, essa semana passada, e o Senhor vai te direcionar. Mas não busque o Senhor assim: Deus, eu não quero mais. Busca o Senhor: Deus, o Senhor sabe que eu não quero, mas qual é a sua vontade? Me mostra, me alinha, busca de coração e começa a colocar em prática dia após dia aquilo que o Senhor te dá. O Senhor vai começar a te treinar. Fica calado, não fala nada. Ah, mas não aguento? Não aguento, vou ter que falar. Tá vendo como que é o ego que tá ali? Aí o Senhor fala com você assim: não sai hoje, fica em casa. Não vou, porque não manda em mim, não manda em mim. Entendeu? E aí é nessas pequenas coisas que a gente vai renunciando, a gente entende que o casamento não é sobre a gente ser feliz, é sobre fazer o outro feliz, porque o outro também fará a gente feliz. Por isso que você não casa pra ser feliz, você casa porque você já é feliz e vai compartilhar a sua felicidade. Agora, se você só casou pra sair de casa, se você casou pra ter alguém, se você casou porque você não queria ficar sozinha, se você casou porque você achava que você não ia ter ninguém, se você casou porque você se sentia excluída, porque você queria ir embora, eu tenho certeza que o seu casamento é frustrado. Porque você não encontra felicidade em ninguém a não ser em Jesus. Ele é a sua plenitude. Então, solteira, divorciada, viúva, vai buscar ser feliz no Senhor. Vai buscar ser inteira no Senhor pra que Ele te apresente um homem inteiro também. Porque Deus não é injusto, não. Você vai ficar aí buscando de qualquer jeito e vai achar que Ele vai te dar um homem inteiro? Não vai. Porque Ele vai dar mulheres inteiras pra homens inteiros e homens inteiros pra mulheres inteiras. E se você já tá casada, mas o seu marido não tá te batendo, não tá te traindo, você não tá sendo abusada, infelizmente, minha filha, você não tem respaldo bíblico pra sair disso aí. Então você vai orar, vai buscar ajuda, vai contestar ali seu caso com alguém, pastor, uma pessoa, mas não é qualquer pastor não, é pastor que você vê que tem vida em Deus, porque aí junto com ele você vai pedir ajuda e vai reconstruir esse muro. Porque até Neemias, pra reconstruir o muro, precisou do rei. Então, ó, se for pra reconstruir esse muro, chama Jesus, pede Jesus pra enviar alguém e bora segurar na mão e ir com Deus reconstruir esse muro. Ah não, mas o meu caso não é esse. O meu caso é que eu já decidi que eu não quero ser feliz. Vai com Deus, Deus também não vai te impedir, mas com certeza terá consequências lá na frente. E amiga, o nosso vídeo era esse. Eu deixo já meu privado aberto, vou mandar o exercício no grupo. E é isso, amigas. Beijo, até amanhã. Tchau!